Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma reunião que se inicia na nossa casa, na noite de quarta-feira. E nós vamos começar a nossa reunião fazendo a leitura e orientação do livro Sempre Melhor, de José Carlos de Luca. E a mensagem da noite diz o seguinte: quando nos deixamos abater pelas crises, quando perdemos a confiança em nós mesmos e em Deus, deixamos de ser filhos da luz para andar nas trevas, pois perdemos a conexão com a usina divina que nos abastece. Digamos para nós mesmos: eu assumo a minha condição de filho da luz e passo a viver como tal. Minha luz espanta as trevas. Minha luz mostra os caminhos que devo percorrer. Minha luz é minha força, minha cura e minha libertação. E quem anda com o Filho da Luz não teme a escuridão. Então, meus irmãos, vamos fechar nossos olhos, elevar nossos pensamentos a Deus Pai, nosso Criador, Jesus, nosso irmão, nosso amigo, Espírito e Guia da humanidade, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui nesta noite, amparados pelo teto desta casa tão querida, envolvidos pela espiritualidade amiga que coordena todas as tarefas que acontecem nesta noite, para que possamos nos manter em equilíbrio, aproveitando os ensinamentos da noite trazida pela nossa irmã Daniele, e que os momentos que aqui passarmos sejam minutos que possam chegar até nós o lenitivo, o medicamento necessário para que possamos nos reabastecer fisicamente e espiritualmente. E que a Tua paz, Senhor, possa permanecer em nossos corações e com ela dar por iniciado a reunião da noite de hoje. Fique conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Bem, gente, vou passar a palavra para Daniel, que vai falar hoje sobre um tema bastante importante, que fala sobre as influências espirituais sutis. Não entendi isso aqui. Influenciações espirituais sutis, né? Boa noite. Que Jesus nos auxilie nesse momento, ampare nosso raciocínio, né? Os nossos pensamentos, para que juntos a gente possa pensar da melhor forma sobre esse tema que é tão relevante, tão importante no mundo, né? Tão agitado como o mundo que a gente está vivendo, né? Hoje eu estava observando, a gente estava almoçando, e eu estava observando um restaurante simples, né? As pessoas fazendo 30 coisas ao mesmo tempo, inclusive comendo, né? Então é assim, é um turbilhão de pensamentos, de sentimentos, de percepções à nossa audição, à nossa visão. E aí, como é que a gente se equilibra no meio disso tudo? E ainda mais com a visão espírita, porque a gente, com a visão espírita, a gente está olhando aqui, né? Aliás, aconteceu sexta-feira, né? Fui sentar perto do Léo, aí falei assim, aqui na nossa reunião de vibração, tem alguém aqui? E aí ele, como um bom espírita, falou assim, não sei. Encarnado não tem, mas desencarnado eu não sei. E é isso, né? Então a gente ainda tem essa outra percepção
dessa outra dimensão. Quando a gente olha um tema como esse, a primeira coisa que eu queria falar é sobre os sutis, né? O que é o sutil? O sutil é aquilo que é praticamente imperceptível, é muito discreto. E quando a gente fala de influenciações espirituais, eu não sei vocês, mas eu pensei logo no Livro dos Espíritos, quando tem lá a pergunta que Kardec faz. Isso está na segunda parte do Livro dos Espíritos, no capítulo 9, que trata da intervenção dos espíritos no mundo corpóreo. E essa questão 459, que é famosa. Os espíritos influem em nossos pensamentos e em nossos atos? E eu acho que todo espírita sabe essa resposta praticamente de cor. Quando os espíritos dizem muito mais do que imaginais, pois frequentemente são eles que vos dirigem. Em geral, a gente raciocina sobre essa resposta, mas eu não sei se vocês têm a mesma percepção que eu, né? Em geral, a gente raciocina sobre... Gente, mas que maravilha! Quantas pessoas ilustres entrando ao mesmo tempo, que eu não vejo há muito tempo. Desculpe. São todos bem-vindos. Mas eu falei assim, eu vou abrir a porta para vocês entrarem. É uma maravilha, Ângela, Manuel, sejam bem-vindos e Isaura. Mas enfim, então geralmente a gente olha essa resposta e pensa assim, olha como é que a gente é influenciado, e a gente pensa logo na questão negativa. E provavelmente, por quê? Porque no mundo que a gente está, no grau de evolução do nosso mundo, é o mal que ainda impera. E a gente sente isso. Talvez porque a gente sinta muito mais o mal mesmo, até porque infelizmente a gente vibra nessa faixa, né, do que o bem. Mas, na verdade, o que eles nos dizem vale tanto para o bem quanto para o mal. Então, eles nos influenciam mais do que a gente imagina, tanto para o bem quanto para o mal. E um pouquinho à frente, Kardec pergunta, na 464, como distinguir se um pensamento sugerido procede de um espírito bom ou de um espírito mau? E os espíritos dizem, estudai o caso. Os espíritos bons só aconselham o bem. Cabe a vós distinguir. E aí vamos nos lembrar que dentro desses princípios morais cristãos, o bem, aquilo que é bom, é tudo que nos aproxima de Deus. O mal, tudo aquilo que é mal com o, é tudo aquilo que nos distancia de Deus. Então, todas os meus desejos, meus pensamentos, meus gestos, meus atos, que são mais apegados à matéria, que são expressão do meu orgulho, eu me acho melhor do que os outros, que são expressão do meu egoísmo, tudo é para mim, eu estou em primeiro lugar sempre, tudo isso é óbvio que está me distanciando de Deus. E tudo aquilo que de alguma forma passa pela renúncia, passa pela humildade, passa por essa vontade de ajudar o outro, tudo aquilo é um pensamento bom. Tudo aquilo traduz o que é bom. Bom, e aí a gente vê como é que o tema de hoje é difícil. É difícil, por quê? Porque nós vibramos muito mais nas faixas de sentimentos e de pensamentos negativos. Consequentemente, nós deixamos que essas influências que vão acontecer sobre nós sejam as negativas. Foi difícil preparar isso aqui, porque quando a gente faz isso, primeiro é a gente que está lendo, é a gente que está escrevendo, é a gente que está pensando sobre a gente e se dando conta ainda das dificuldades que a gente enfrenta e de quantas vezes mais a gente pensa e sente mal. Infelizmente, a gente não quer fazer isso, mas ainda é
de uma maneira até praticamente instintiva, né? E dentro disso, pode vir um questionamento. Ué, mas se eu sofro essa influência, ela pode ser positiva ou negativa? Sofro mais do que eu imagino, porque muitas vezes são os espíritos que me dirigem, e o livre-arbítrio, né? O livre-arbítrio, esse poder de escolha que o Espiritismo tão bem nos fala. Como é que fica esse livre-arbítrio? E aí eu peguei essa imagem. Eu assistia muito esse desenho com meu pai. Inclusive porque o nome do Tom é Thomas, né? Que é o nome do meu pai, Tomás. Então a gente brincava muito, assim, por conta disso. E aí eu lembrei, porque tem muito desenho animado que tem o anjinho e o diabinho. Mas quando eu peguei essa imagem, eu não sei se vai chamar a atenção de vocês da mesma maneira que me chamou. Tem um detalhe aí nessa imagem. O anjinho e o diabinho tem que cara? Do Tom. Olha aí o nosso livre-arbítrio, né? Representado de uma maneira infantil, pueril. Ou seja, o meu pensamento bom ou o meu pensamento ruim. Quer dizer que a gente não é marionete. Quer dizer, de uma maneira muito simplória aqui, mas que nós trazemos dentro de nós potenciais bons e potenciais ainda atrasados, né? É o nosso homem velho que a gente diz. São aqueles vícios, são aqueles defeitos que persistem ainda na gente. E aí a gente para que nem ele pensa, quem que eu vou escolher? Porque dependendo de como eu pensar, é quem eu vou atrair. Ou eu posso também pensar sobre isso numa outra imagem, de uma porta, mas quem está segurando essa maçaneta sou eu. Então, quem abre a porta? Eu, nós. Quem vai permitir a influência sou eu. Agora, por isso, o livre-arbítrio. A quem? A quem eu abro essa porta? Isso vai depender da minha vibração. Então, dependendo da forma como eu penso e sinto, qual a sintonia que eu estou estabelecendo? Qual a conexão que eu estou estabelecendo? E aí, refletindo sobre sintonia, a gente vê. Se a gente pensa bem, a gente atrai o bem. Se a gente pensa mal, a gente atrai o mal. Pode parecer, né? A gente está aqui caminhando no raciocínio para chegar lá nas influências espirituais sutis. Mas não tem como a gente não chegar lá se a gente não pensar antes na nossa responsabilidade. As influências existem? Sim. Elas estão aqui o tempo inteiro, assim como a gente. Veja bem, se eu estou aqui, sei lá, mostrando, lendo um livro, que o Rogério se interessa, ele na mesma hora vai sentar do meu lado, poxa, que legal você está estudando esse livro, eu também estou estudando. E a gente começa a conversar sobre isso. Então não é uma coisa assim, tão difícil da gente entender. Sobrenatural, Kardec tirou esse sobrenatural. É muito natural. Então, se eu estou agindo, fazendo, falando, pensando, sentindo algo, eu estou atraindo exatamente a espiritualidade que se compraz com isso. Então, é uma questão de sintonia. E aí, se eu estou continuamente abrindo essa porta a espíritos que ainda, né, infelizmente, são aqueles que têm, que fazem a escolha pelo mal, ou seja, eu estou desse jeito e acabo atraindo, e aí eu potencializo essa influência. Se eu faço isso, e isso vai se mantendo, e isso vai cada vez mais sendo mais constante, essa influência negativa, constante, tem um nome no Espiritismo. Ela se chama obsessão. Então, lá no Livro dos Médiuns, a gente vai ver
ver esse nome no capítulo, inclusive, sobre isso que Kardec vai nos trazer. O Livro dos Médiuns, ele é de 1861, mas eu gosto muito do que Kardec traz para a gente no Evangelho, que é o que eu trago aqui. Lá no último capítulo do Evangelho, que é de 1864, então um pouquinho depois. Esse último capítulo, eu já vi grupos de estudo que passam por ele. Gente, não passa não. Esse capítulo é maravilhoso. E aí lá, como é que ele faz? Ele estabelece, né, lá no capítulo anterior, Pedi e obtereis, ele fala para a gente da maneira de orar, da eficácia da prece, dessas qualidades da prece. E nesse capítulo ele traz preces, inclusive ele começa trazendo a explicação do Pai Nosso. Mas sempre que ele vai falar de uma prece, que na verdade é uma sugestão para a gente, ele faz um preâmbulo explicando por quê. Então no item 81, a gente vai ver a prece pelos obsidiários. E no preâmbulo, Kardec fala sobre obsessão. Um conceito que eu particularmente gosto bastante. Porque lá no Livro dos Médiuns, a obsessão fica mais sendo tratada dentro da reunião mediúnica. E aqui a gente entende de uma maneira mais geral. A obsessão é a ação permanente que um espírito mau exerce sobre um indivíduo. Isso também é importante para a gente entender que quando a gente fala ali de influência positiva e influência negativa, no sentido de que muitas vezes são os espíritos que nos dirigem, a gente só tem que pensar que o espírito elevado respeita o nosso livre-arbítrio. O espírito não elevado não respeita. Ele vai procurar se impor. Porque ele está achando que é a porta aberta. Né? Então, para os nossos atos acontecerem, um espírito elevado, ele pode nos inspirar, nos intuir, mas o ato tem o nosso mérito, né? Praticar aquele ato bom é do nosso mérito. Já o espírito inferior, a gente vai ter a responsabilidade pela nossa escolha. Né? E aí aqui, então essa ação permanente, né, desse espírito sobre o indivíduo é a obsessão. Apresenta características muito diversas, desde a simples influência moral, sem sinais exteriores perceptíveis. Olha por que eu trouxe esse conceito. Porque a gente estava falando, as influências espirituais sutis não têm sinais exteriores perceptíveis, são sutis, são muito discretas. E isso pode ser até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. E um pouquinho adiante, ele fala é a gente que abre a porta, só que com outras palavras. Ele diz assim: a imperfeição moral dá acesso ao espírito humano. E esse assunto, ele foi mais desmembrado no Livro dos Médiuns, quando, no capítulo sobre obsessão, Kardec vai falar sobre os tipos de obsessões. Então, uma obsessão simples é o seguinte: minha porta está aberta. Então eu estou deixando entrar o convidado que eu quero. Né? Passou ali, eu tenho uma sintonia, estou abrindo a minha porta e ele entra. A porta está aberta e ele entra. Na fascinação, digamos que eu dei a minha chave para ele, mas eu não admito isso. Então, na fascinação, eu não admito para ninguém, porque as pessoas vão dizer: você está sendo influenciado. Mas eu não admito isso para ninguém. Não, imagina. Sou eu, mas na verdade eu joguei a minha chave fora e eu dei a chave para ele. Então, eu permiti esse acesso de forma contínua. Mas eu não admito para os outros, e para ninguém, nem para mim mesmo, que eu é que fiz, eu que deixei isso acontecer. Até que eu posso chegar numa subjugação, que é o seguinte: bom, agora é praticamente, não é mais visita. Agora não é mais visita. E a coisa pode chegar num ponto de que vira uma moradia compartilhada, né? A possessão não está descrita no Livro dos Médiuns, mas vai estar descrita nas obras seguintes, especialmente na Gênese. Então, aí você
de trazer medo para a gente na palestra de hoje? Claro que não. A gente pode pensar nisso olhando lá na ponta. Mas o que eu quero chamar a atenção é que tudo começa, porque isso é, deixa eu só colocar aqui as setas, isso é passo a passo. Isso não começa lá na ponta. Então, isso começa aqui. Quando eu abro essa porta. Então, o tipo de influência que eu estou sintonizando. E isso é tão importante para a gente pensar, que André Luiz, no livro Estude Vida, é um livro muito interessante. Cada capítulo desse livro, ele tem duas mensagens, mensagens de dois espíritos por dois médiuns. A primeira mensagem é sempre pelo Chico e a mensagem é do Emmanuel. A segunda mensagem é pelo médium Valdo Vieira e é do espírito André Luiz. Então, cada capítulo tem uma subdivisão. E sempre que tema? O tema que foi objeto de estudo daquela reunião. Então, era uma reunião pública onde eles estudavam o Evangelho e Livro dos Espíritos. As pessoas comentavam um estudo. Uma reunião com estudo. Um pouco diferente, mas na época era assim mesmo. Então, uma reunião com estudo e depois vinham as mensagens. E aí, no capítulo 35, que é chamado de Ambiente Espiritual, a segunda mensagem, que é de André Luiz, tem esse nome, gente. É por isso que eu trouxe a mensagem. É por isso que o tema de hoje é esse. Influenciações espirituais sutis. O livro está aqui. Tá? Bom, então vamos olhar o que André Luiz quer trazer para a gente para nos ajudar a nos entender e entender esse potencial aqui. Ele começa assim: sempre que você experimente um estado de espírito tendente ao derrotismo, perdurando há várias horas, sem causa orgânica ou moral de destaque, avente a hipótese de uma influenciação espiritual sutil. E por que ele traz dessa forma? Porque a influenciação espiritual sutil boa não é motivo para a gente se preocupar. Quando a gente tem, por exemplo, como eu comentei, uma boa inspiração, uma boa intuição, essa não é motivo para a gente se preocupar. É bom a gente conhecer isso para a gente entender a possibilidade que a gente tem de conexão com a espiritualidade superior. Mas aqui, ele quer chamar a atenção da gente para aquilo que acontece de maneira quase imperceptível. Eu não tenho uma motivação aparente, não tenho uma causa orgânica, não tenho uma causa mental, né? um problema, mas eu estou observando que eu estou num estado de espírito tendente ao derrotismo e que isso, está perdurando em mim. Olha o nome do livro, né? Estude e Viva. Então não é à toa isso. Ele continua. Seja claro consigo, por favor, a gente não pode imaginar que essa mensagem é para o colega, é para o marido, é para o filho, é para a esposa, é para o avô. Essa mensagem é para a gente. A gente precisa olhar para a gente quando olha uma mensagem como essa. Cada um que faça a sua parte. Se o outro tiver que um dia ler essa mensagem, ele vai ler. Seja claro consigo, para auxiliar os mentores espirituais a socorrer você. Porque se eu estou com aquela porta aberta só para influência negativa, e eu não abro nunca para influência positiva, como é que eu deixo os meus anjos, o meu anjo da guarda e a espiritualidade amiga me ajudar? Então ele está aqui dizendo o seguinte: olha, muitas vezes você está desse jeito e eles querem te ajudar. Mas você precisa ter a consciência de que você está nesse estado. Porque se você não tem a consciência, e isso é praticamente imperceptível, você sequer se dá conta de que isso está acontecendo, então você também não pede ajuda. Você não faz nem aquela prece que deveria estar fazendo. E eu espero que vocês estejam pensando como eu, quantas vezes a gente não age dessa forma. Passa assim, às vezes, né? Você fica, sei lá, uma tarde, uma noite, aconteceu um problema,
Mas depois do problema, o problema acabou, e aí você leva aquilo com você. Essa é a verdadeira ocasião da humildade, da prece, do passe. Então, se eu tenho a consciência, eu vou ter a humildade de que eu preciso de ajuda, eu vou entrar em estado de prece, e venho também ao centro espírita para pedir um passe, claro que sim, né? Para entrar aqui na fila do passe. E aí, ele faz o seguinte, a coisa para ficar bem didática, ele propõe um teste para a gente. Isso não é uma coisa muito comum nos livros espíritas. Estude, olha o que ele fala para a gente, estude em sua existência, se na última quinzena você não esteve em alguma circunstância de influenciação espiritual sutil. Vamos ver o que a gente marca. Não precisamos falar para ninguém, tá? Mentalmente. Se a gente está que nem a Iana do desenho, do outro desenho. Vida, céu. Dificuldade de concentrar ideias em motivos otimistas. Está tudo ruim sempre. Nada está bom. Aqui, nosso objetivo não é julgar, tá? É a gente se conhecer. Ausência de ambiente íntimo para elevar os sentimentos em oração ou concentrar-se em leitura edificante. Eu estou num estado tão derrotista que eu não consigo nem elevar o meu pensamento numa prece. Meu sentimento não vai. É como se aquela prece que a gente fala, né, que não passa do teto da casa. Ou eu pego o livro, olho, mas eu leio, mas não absorvo. Aquela leitura que é edificante, eu não estou conseguindo, porque eu não estou abrindo meu coração a ela. Indisposição inexplicável. Tristeza sem razão aparente e pressentimentos de desastre imediato. Ai, me sinto tão pesado, está difícil até para levantar da cama. Eu ando assim. Eu acho que eu estou muito doente, meu fim deve estar próximo. Não sei, tem alguma coisa ali. Não sei. E eu estou achando que é a vida, sou eu não estou entendendo o que está se estabelecendo ali, né? D. Aborrecimentos e manifestos por não encontrar semelhantes ou assuntos sobre quem ou o que descarregá-los. Ninguém me entende. Eu não consigo conversar com ninguém. Ninguém quer me ouvir. Pessimismos subreptícios, que são os escondidos. Irritações surdas, queixas, exageros de sensibilidade e aptidão a condenar quem não tem culpa. Porque aí se eu estou assim, né? Qual é a minha responsabilidade nisso? Imagina, que isso, gente? Então eu começo, não, porque fulano faz isso, porque o Beltrano faz aquilo. Né? Então eu estou nesse estado pessimista, onde eu estou reclamando de tudo. Aqui, pelo que a gente entende, ele não pede para a gente marcar, não tem um mínimo nem um máximo. E aí eu entendo que basta marcar um. Só que, muitas vezes, a gente vai olhar isso aqui, vai pensar nos nossos últimos 15 dias e vai se dar conta de que a gente tem marcado muito isso. Não pode, né? Interpretação forçada de fatos e atitudes suas ou dos outros que você sabe não corresponder à realidade. Você está num estado ali de exagero, você não consegue o equilíbrio, né, que o Rogério leu ali no nosso início. Você está naquela sombra e não consegue olhar a possibilidade de ser luz. Hiperemotividade ou depressão raiando na iminência de pranto. Então, dentro dessa rebeldia, dentro desse exagero, né, você está com as emoções ou lá em cima ou lá embaixo. O meio termo, esquece. E a tal ponto de que você está sempre nessa iminência de quase chorar. Ânsia de investir-se no papel de vítima ou de tomar uma posição absurda de automartírio, né? É o típico da rebeldia. E por último, teimosia em não aceitar para você mesmo que haja influenciação espiritual consigo. Mas passados minutos ou horas do acontecimento, vem a mudança de impulsos, o arrependimento, a recomposição do tom mental e, não raro, a constatação de que é tarde
Porque enquanto a gente está passando por aquilo, a gente está na vida. E muitas vezes a gente está no trabalho, na família, a gente está lidando com pessoas e a gente se sente dessa maneira e acaba sobrando para quem está com a gente. É isso que ele está dizendo. E aí, consumamos ali o fato. Por quê? A gente vinha sem ter a consciência. Quando aquele momento acaba, porque é uma influenciação sutil, digamos que é como, vou usar um exemplo bem biológico. Os nossos glóbulos vermelhos transportam oxigênio, né? Quem transporta é uma proteína chamada hemoglobina. E ela tem uma afinidade pelo oxigênio muito grande. Mas é uma relação bem fraquinha. Então ela transporta e aonde não tem, ela larga. Que bom, é assim que a gente sobrevive. Então é assim. É uma relação de muita atração, mas ela é fraca. Porque o que une essa espiritualidade que está fazendo essa influência sobre a gente são esses estados ali momentâneos. Não é propriamente um inimigo do passado, não é ou do presente, não é uma coisa assim. Então são essas idas e vindas das nossas emoções e das nossas vibrações que estão fazendo essas ligações se estabelecerem e se desestabelecerem e se romperem. Então quando acaba, a gente cai em si. E aí? E aí pode ser que seja tarde demais, como ele diz. São sempre acompanhamentos discretos e eventuais por parte do desencarnado, como eu falei agora, e imperceptíveis ao encarnado pela finura do processo. Não se sabe o que tem causado maior dano à humanidade. Se as obsessões espetaculares, individuais e coletivas, que todos percebem e ajudam a desfazer ou isolar, ou se essas meio obsessões de quase obsediados, despercebidas, contudo, bem mais frequentes, que minam as energias de uma só criatura incauta, mas influenciando o roteiro de legiões de outras. Porque todos os meus atos vão ter uma consequência. Então, é naquele momento impensado, veja bem, que não é nem a obsessão simples. Eu estou num passo lá atrás. Mas é nesse momento que eu não sei o que vai acontecer. Ele está chamando atenção aqui. Quantas desavenças, separações e fracassos não surgem assim? Tem uma palavra que eu acho que traduz bem isso. Invigilância. Então é quando a gente está vivendo sem se dar conta da nossa responsabilidade de pensar, de sentir, sem se dar conta de que a gente precisa mudar a porta que a gente abre, porque até aqui a gente tem aberto essas outras todas que não nos fazem bem, que nos deixam nesse estado de espírito. Isso pode se prolongar, isso pode se tornar mais constante e aí inicia realmente um processo obsessivo. Então a gente até aqui tem lidado dessa maneira, mas agora o Espiritismo traz para a gente ferramentas para a gente perceber isso. Às vezes quem está com a gente percebe. Não precisa ser espírita. Mas é alguém que está com a gente e que está assim. Você não acha que você está muito para baixo ultimamente? Você não acha que você tem andado muito triste? Você não acha? Alguma coisa que nos ajuda. Não é nenhuma pessoa que está nos julgando, não. Mas é alguém com quem a gente convive. E que está tentando chamar a nossa atenção para isso que está acontecendo. Muitas vezes até influenciada por um espírito bom, que estava querendo que a gente ouvisse aquilo. Mas o Espiritismo vai nos dar a possibilidade da gente perceber isso. Por quê? Porque isso não pode ser um estado normal para a gente. Lembra que ele começa dizendo, se a gente tem andado, olha a palavra que ele usa lá, se a gente tem andado em estado de espírito tendente ao derrotismo. A gente tem que perceber isso, a gente caminha com Jesus. Não pode, a gente
acontece o problema, acontece uma situação, a gente tem que reverter isso. Isso não pode ficar na gente. Porque senão, isso pode se tornar realmente uma coisa constante. E aí André Luiz termina a mensagem dizendo: estude e ajude a você mesmo. Eu gosto muito dessa maneira que ele tem de falar com a gente, que é chamar a nossa responsabilidade. Estude, se ajude, abra a porta correta. No livro Obsessão e Desobsessão, da Sueli Carol Schubert, ela fala um pouco sobre isso também. Ela primeiro nos diz o seguinte: não damos, na maioria das vezes, importância alguma aos nossos estados emocionais que oscilam bastante. Se ponderarmos, iremos constatar que, para o desequilíbrio de nossas emoções, pequeninos nadas tornam-se agentes poderosos. Então, sei lá, eu estou passando na rua, alguém me dá um esbarrão. Eu não sei, essa pessoa pode ter feito isso sem a menor intenção, mas aquilo acaba comigo. Aquilo me deixa, nossa, o que essa pessoa está pensando? Não vou nem falar no trânsito, gente, eu estou toda cansada, porque se a gente entrar no trânsito, aí mesmo que a gente vai degringolar tudo aqui. Mas a gente já compartilhou aqui xingamentos que a gente sabe que a gente é inocente. Lembra, Isaura, que a gente falou lá naquele NEF? Eu continuo recebendo. E eu sei que eu sou inocente. Mas e aí, vale a pena? Essa é a grande questão. Vale a pena? Bom, eu estou falando aqui, quem está falando é um ser imperfeito, né? A gente só tenta ver se consegue que aquilo não dure muito tempo. Na hora você pode ficar até meio baratinado, a gente fica mesmo. Com raiva não vale a pena. Aquela pessoa não tem noção do que ela está fazendo, do que ela está falando. Ela ainda não teve nem noção do que ela planejou para a sua vida e o que ela está fazendo com a vida que ela conseguiu. Muitas vezes não tem. Aí é alma enfermiça mesmo. E fazem vacilar a nossa aparente serenidade interior, levando-nos a estados de visível turbação mental. Porque aí é numa hora dessa que uma pessoa xinga a outra, e aí não é a gente que é mulher, que é frágil, é um outro que tem uma arma. E aí dá um tiro no outro. É um outro que soca o outro até o outro morrer. Isso falando entre homens, né? Quando não é ainda pior ainda com mulher. Então, esses nadas viram agentes poderosos de turbação mental. É sobretudo no cotidiano que se patenteiam tais possibilidades, mascaradas comumente com o nome de gênio forte. Ah, mas é uma pessoa de gênio. Eu não levo desaforo para casa. Ah, gente, deixa o desaforo lá. Não leva ele para lugar nenhum. Deixa para lá. A gente dá o que tem. Essa pessoa que fez isso com você era o que ela tinha para te dar. Será que você também só tem isso para dar para ela? Porque quando ela age assim com você, é o movimento dela. Mas quando você age assim com ela, é o seu movimento. Lá no Evangelho, no capítulo 9, Bem-aventurados os mansos e pacíficos, o Hahnemann, Samuel Hahnemann, pai da homeopatia, ele fala no item sobre cólera, ele é muito claro. Não é o corpo que dá cólera ao espírito. Isso vem do espírito. Então, aquela história de eu não tenho sangue de barata não vale para o espírita. O espírita sabe que não é o sangue, é a gente. Então, a gente tem como controlar isso. Quando a gente não conseguir controlar, quando for uma situação que a gente não pode, resolver, simplesmente silenciando, às vezes o outro está surtado, a gente vai pedir ajuda. Por isso que existem instâncias para a gente pedir ajuda. Mas isso é diferente da gente revidar o mal com o mal. Totalmente diferente. E ela vai dizer que é com essa desculpa, aceita e generalizada por outros tantos seres humanos, com igual fortaleza de gênio, que procuramos justificar nossos desvios de caráter, quando
esta porta, com a nossa má formação íntima, a expressar-se na irritação, no mau humor, na ira, na maledicência e tantos outros procedimentos negativos. Então, veja bem que isso está dentro do capítulo Gradação das Obsessões. Ela traz esse assunto, especialmente desse livro, Mecanismos da Mediunidade, do André Luiz, de novo, tá? Pelo Chico e Valdo Vieira. Porque no capítulo 16, Fenômeno Magnético da Vida Humana, ele vai trazer esse subitem, Gradações das Obsessões. Mas por que a gente fala disso aqui, nesse assunto de influenciações espirituais sutis? Porque o André Luiz, ele traz para a gente... Bom, a gente está falando aqui de um indivíduo adulto, por exemplo, que saiu na rua, que aconteceu de alguém me bater no ombro. Já aconteceu de quase me deslocarem o ombro. Eu ficar assim até, por quê? Né? O que eu fiz já para receber isso? Mas ele diz para a gente o seguinte, o que nos molda magneticamente? Como é que a gente desenvolve esse campo magnético? Ele não vem de repente quando você tem 30, 40 ou 50 anos. Então isso tem uma sequência também. E a gente inicia essa formação no lar. André Luiz diz para a gente que os filhos são os médiuns dos pais. Porque é esse campo vibratório que vai se formando no lar, é que vai nos moldando. Depois é a escola. Nós somos médiuns dos nossos professores. Olha a importância, né? Olha a importância de você ter ali um professor, além da preocupação do conhecimento, mas da educação moral, um educador. E até que a gente chega no trabalho. E aí no trabalho a gente vai desenvolvendo ações. Aquelas ações que são ações de comando, são ações onde a gente deve imitar o que um espírito protetor faz. Como é que ele comanda? E as ações onde a gente é subordinado são as ações que a gente deve entender que a gente tem que ser instrumento do alto, né? Senhor, fazer instrumento de vossa paz, como disse Francisco de Assis. Então é muito interessante olhar esse capítulo, para a gente pensar nessa formação, como é que a gente vai sendo construído. Inclusive, aí abrindo aqui parênteses, como é que a gente vai escolhendo. Porque a gente pode ser formado num lar que tem uma vibração muito ruim. E exatamente isso vai fazer com que a gente queira formar um lar diferente. E assim vai. Senão a gente vai virar sempre um elo negativo, né? Então, fui formado de uma maneira opressora e sempre você é opressor. A gente precisa mudar isso. E André Luiz diz, então, que somos todos assim médiuns. A cada passo, refletores das forças que assimilamos, por força de nossa vontade. Aí ele traz essa palavra. Então, a gente já falou aqui de sintonia, a gente falou aqui de responsabilidade, e agora eu quero trazer essa palavra, a vontade, que está bem associada ao livre-arbítrio, né? Ele diz, a nossa vontade é responsável em todos os nossos problemas de sintonia. Ele termina esse capítulo com isso. Veja bem que a gente pode colocar ali as nossas justificativas. A gente tem que tomar cuidado com isso, né? Não, mas eu fiz isso porque ele fez aquilo. Não, mas eu falei isso porque ele falou aquilo. E geralmente a gente quer respaldo. Quando a gente está muito irritado, a gente conversa com alguém e a gente quer que aquela pessoa diga, não, você está certo, mas às vezes a gente não está certo. Vai ser difícil ouvir isso, mas a gente precisa ouvir. Então, a nossa vontade é responsável pelos problemas de sintonia. E aí, bom, eu disse que esse tema era difícil. Vocês, não sei se a essa altura estão chateados comigo porque eu trouxe esse tema para hoje. Mas aí agora eu tenho que pensar o seguinte. Bom, agora que eu tenho consciência sobre tudo isso, eu tenho que pensar, tem solução? Claro. Então, tem como prevenir? Tem. Então, foi importante a gente olhar tudo isso para a gente refletir sobre a gente.
Mas vamos pensar, e de agora em diante, como é que eu posso fazer? Posso fazer diferente? Sim. No livro Pensamento e Vida, Emmanuel, pelo Chico, fala para a gente assim. Bom, primeiro ele esclarece que ele está sublinhando o que foi dito até aqui. Em qualquer providência, em qualquer opinião, somos sempre a soma de muitos. Quantas vezes a gente acha que está sozinho falando aquilo, né? Expressamos milhares de criaturas e milhares de criaturas nos expressam. Então, influenciamos e somos influenciados. E ele vai dizer assim, estejamos assim. Então, se a gente tem esse potencial, se a gente tem esse poder, estejamos assim, procurando incessantemente. E aí é isso que a gente tem que anotar no teto do quarto, em cima da cama. A gente ficar sempre lendo do poder. Colocar no espelho do banheiro. Senhor, que eu procure incessantemente o bem. Eu desejo ser uma pessoa melhor. Que eu ajude. Que eu aprenda. Sirva. Desculpe. A gente precisa perdoar. Às vezes o que o outro nos fez vai ser a causa dentro da gente de um processo desse aqui, que quando a gente vê, a gente está discutindo mentalmente com 1, 2, 10, 20 pessoas. Só que está tudo aqui. E aí você não sabe o quanto isso vai continuar e o quanto isso vai ser constante na sua vida. Daqui a pouco você não está mais vivendo, você só está pensando naquilo. Então a gente precisa perdoar. Entender, eu acho que isso é uma questão mesmo de saúde mental, entender que às vezes, muitas vezes, a escolha do outro foi dentro do que o outro entende como a verdade. Para ele é de um jeito, para a gente é de outra forma. Léo fala muito sobre isso, né? Do espelho, né? Cada um tem um pedaço. O espelho cai, quebra e cada um pegou um pedaço. E a gente muitas vezes se coloca naquela situação como, poxa, eu não merecia. Tá bom, você não merecia, mas aconteceu. O fato disso ter acontecido não quer dizer que o outro tenha raiva de você. Ele às vezes fez porque era o que ele tinha para te dar. A gente precisa fazer diferente. Por quê? Porque senão a gente fica com o coração corroído. Eu acho que de tudo isso que a gente lê aqui, isso é o que nos dá mais dificuldade, é o que nos traz mais dificuldade. E amando, porque nessa atitude refletiremos os cultivadores da luz. Olha o José Carlos de Luca que ele leu para a gente. Se não combina direitinho, né? A leitura inicial. A gente sai da sombra e vai para a luz. E veja bem que é a gente que faz isso o tempo inteiro. Não é esperar que caia uma luz, é a gente que tem que ir atrás disso. Por isso é o esforço moral, né? Resolvendo com segurança o nosso problema de companhia. Gente, o problema que você vive, os problemas, pode ser que não mudem, mas você vai mudar a sua resposta em relação a eles. E tendo esse estado de mais equilíbrio, né, de paz íntima, aquilo que era desse tamanho, que te tirava até o sono, vai ficar desse tamanho. Perguntaram ao Chico, qual a melhor profilaxia contra as obsessões? Quer dizer, como prevenir obsessões? E quem perguntou foi o Elias Barbosa, né, médico mineiro também, coautor do Chico em alguns livros, editados pela FEB, inclusive. E aí o Chico disse, nossos benfeitores espirituais, né, a humildade do Chico, são unânimes em declarar que o estudo das obras de Allan Kardec, para que venhamos a adquirir o conhecimento e a educação de nós mesmos. Então, ele primeiro aponta o conhecimento. Isso é o passo inicial indispensável, ele vai dizer. Depois, no segundo parágrafo, ele vai dizer assim, explicada a necessidade de Allan Kardec para o afastamento do processo obsessivo, temos uma profilaxia respectiva, a oração e serviço ao próximo. Olha, eu acho que depois que a gente entende tudo que pode estar acontecendo com a gente, ou com as pessoas com quem a gente convive, para a gente também exercitar a nossa caridade,
porque entender isso no outro é uma forma de caridade. Isso aqui, para mim, assim, como eu consigo tudo aquilo que está no slide anterior, né, mudar meu pensamento, perdoar, amar, servir, tudo isso eu consigo como? Ele está me dizendo aqui como. Porque se eu tenho conhecimento, eu começo a entender que sou eu que abro aquela porta, a responsabilidade é minha, e eu começo a entender a importância de eu observar a quem eu estou abrindo a porta. E é o conhecimento que vai me trazer isso. O conhecimento me ajuda na minha transformação moral. Isso é muito relevante, a gente sabe disso quando a gente estuda as obras espíritas, as obras edificantes de uma maneira geral. Depois a oração. Por quê? Porque através da oração eu estou procurando manter uma sintonia positiva comigo. Eu estou abrindo a porta, mas eu estou abrindo a porta à espiritualidade amiga. Nós não estamos sozinhos aqui. Mas a gente pode chamar aqueles que nos auxiliaram a programar a nossa existência. A gente não veio do nada. Então, nosso anjo da guarda, outros espíritos que nos querem bem, outros que a gente vai construindo relações ao longo da nossa vida. Por exemplo, dentro de uma casa espírita, quantos benfeitores amigos a nos auxiliar quando a gente precisa. Gente, a gente pode vir aqui só na reunião pública, esquece só. Muita coisa acontece numa reunião pública. A gente é auxiliado, a gente é esclarecido e a gente é beneficiado diretamente, porque a gente está abrindo a porta à espiritualidade amiga. Não é uma questão de privilégio, é uma questão de sintonia. E a gente ainda ajuda, tá? Já falei isso aqui, né? A gente ajuda. Porque os nossos pensamentos, eles são vistos por esses espíritos que são trazidos aqui. Então, se o meu pensamento é o pensamento, por exemplo, de eu conseguir... eu estou ali olhando uma palestra sobre perdão. E aí eu consigo pensar assim, poxa, eu perdoei naquele dia, naquela vez. Que coisa boa, ó. E aí algum espírito que tem uma dificuldade de perdoar numa situação semelhante à nossa, ele está vendo, olha lá aquela pessoa, ela tem as suas dificuldades diárias, mas ela conseguiu perdoar. Então a gente, dentro dessa, parece uma coisa tão pequena, né? Um trabalho de formiguinha, mas gente, como isso é importante? Porque são todos esses trabalhos que correspondem à seara do Cristo. Não é um trabalho. É o trabalho de todos nós, né? Os trabalhadores da última hora. E aí a gente então entra no serviço ao próximo, que o Chico fala aqui. Hoje mesmo eu estava com uma situação me incomodando. Eu dormi com a situação me incomodando, sabe? Olha como é que é, né? Como é que é? Casa de ferreiro, espeto de pau. Estou falando para vocês. Eu estava com uma situação, mas eu sentia o que estava acontecendo. Eu assim, meu Deus, eu preciso melhorar a minha vibração. E aí conseguimos, rezando, dormir. Ótimo. Acordei, daqui a pouco, quando eu olhei, já estava eu pensando no problema de novo. Eu falei, meu Deus, não é possível. Só que eu fui para o trabalho. O que aconteceu? Esqueci. É claro que dentro do meu trabalho eu poderia ser uma pessoa injusta, arbitrária, né? Opressora, eu não estaria fazendo isso, mas quando a gente se propõe a ser espírita, também fora da casa espírita, então o que eu estou querendo dizer é que eu tive uma ocupação útil. E nessa ocupação útil, aquele problema que estava me incomodando, ele foi sumindo. Pensando na palestra que a gente tem que fazer, no estudo, na convivência com as outras pessoas. Tudo isso olha lá, o Chico fala pra gente, então, profilaxia para obsessões, estudo, prece e trabalho. Tem um ditado também, outro ditado popular, né? Cabeça vazia, oficina do diabo. Então, ocupar a nossa mente, a nossa vida com trabalho útil, de preferência ao próximo, é a tríade ali perfeita. E aí, para a gente fazer uma oposição a isso, sim, antes de eu falar da outra tríade,
Bem, e como é que eu consigo tentar manter esse estado de prece, né? Para algumas pessoas, a prece é o que a gente faz aqui. Olha, eu estou iniciando a reunião pública, estou finalizando a reunião pública, eu estou indo para casa, vou rezar antes de dormir, de manhã eu vou rezar. Mas lá no Evangelho, a gente vai ler uma instrução dos Espíritos, desse pastor Monod. A gente vai ler ali que a maneira de orar, ele diz para a gente não precisa se lançar de joelho, muito mais em via pública, né? A prece do dia é o cumprimento dos vossos deveres. E essa frase aqui que eu gosto muito. A prece pode ser feita em todos os instantes. Ou seja, dentro de tudo que nos acontece, dentro da vida, dentro de todo esse turbilhão que eu estava falando aqui lá no iniciozinho, eu posso tentar me manter em estado de prece. Isso não vai fazer com que eu fique alheio ao mundo, não é isso. Mas é me manter em estado de prece, principalmente quando a gente olhar desequilíbrios. Porque se a gente olha o desequilíbrio e se desequilibra junto, por isso que algumas pessoas dizem, se você vai se desequilibrar olhando o noticiário, não veja. Eu procuro ver o noticiário para saber o que acontece. Só que eu vou me deter de que maneira no noticiário? Quando eu vejo a violência, eu vejo. A gente precisa saber o que acontece. Mas eu vejo, e eu vou ser bem honesta para vocês, eu fico muito triste quando eu vejo aquilo, eu não fico com raiva. Eu não sou nada demais. Mas eu fico, quando a gente vê então comprometimentos que às vezes acontecem, uma pessoa que matou o pai, a mãe, você pensa, meu Deus, olha só, olha como é que ele se comprometeu com a economia divina, né? O que ele não vai ter que fazer? Então, isso é diferente. E a gente, então, tentar se manter minimamente em estado de prece. E a Joana, pelo Divaldo, nesse livro Jesus e Vida, nesse capítulo sobre pensamentos e influências, ela diz para a gente assim, evite a tríade destrutiva. Então, eu tinha mostrado a positiva, a destrutiva. São os estados de espírito que atraem essas influências inferiores. O medo. O medo nos trava. Muitos espíritos se aproveitam do medo. Dependendo da situação, gente, é a terapia mesmo que a gente vai recorrer. E pensar, começar a racionalizar. Por que eu tenho esse medo? O que eu preciso fazer para me livrar dele? Alguns medos que eu tinha, eu comecei a perceber que não faziam sentido. Por exemplo, entrar num túnel. Eu vivi anos da minha vida com medo. Até o dia que eu percebi assim, gente, nunca aconteceu nada comigo dentro de um túnel. Pelo menos não nessa existência. Então por que eu estou com medo? Bom, e se acontecer de novo? Eu sou espírito imortal. Eu não estou buscando nenhuma coisa ali para fazer mal a mim mesmo dentro de um túnel. É sério, eu fui racionalizando os medos. E, bom, tem dado certo. O ódio. O ódio, ele está atrelado ao nosso orgulho. Então, muitas vezes, quando a gente se inflama ali de ódio, a gente está fazendo o quê? A gente está se achando mais do que a gente deveria se achar. E a insegurança, quando a gente está se achando menos do que a gente deveria se achar. Então, a gente vai precisar substituir isso. Sentir o ódio vai ter que substituir pela misericórdia, pelo perdão. Sentir insegurança vai ter que substituir por um estado de um mínimo de amor próprio. E para finalizar, eu quero trazer esse versículo que está em Mateus, no capítulo 5, versículo 44, quando Jesus nos diz, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Emmanuel faz uma análise desse versículo, ele diz para a gente assim, nós temos dois tipos de adversários, dois tipos. O primeiro é aquele adversário que pensa diferente da gente. E aí o próprio Jesus tinha esses adversários e tem. O segundo tipo é aquele que a gente pode evitar. É essa vibração negativa. É esse estado de espírito derrotista. É esse sentimento de ódio. Todos esses sentimentos que acabam sendo essas portas abertas a gente se manter lá atrás, quando a gente, na verdade, está querendo ir para frente. Então, se a gente quer um resultado diferente, a gente precisa fazer diferente. Que Jesus nos abençoe
e que a gente consiga, buscando esse equilíbrio, ter o que Emmanuel chama de a paz da imunidade. É essa paz de espírito, da consciência tranquila, que nos deixa mais imunes às influências ou influenciações espirituais sutis, negativas. Que a gente esteja aberto sempre às positivas, porque há muitos amigos espirituais para nos auxiliar. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigada. Acho que a gente agradecemos, né, pela excelente explanação do tema, né? É bastante complexo, mas compreensível, né? E só para reforçar essa leitura, vou ler o texto todo de abertura da reunião. Só o último parágrafo tem tudo a ver com o que a Dani falou hoje aqui na reunião, né? Quando nos sentirmos assim, né, com a nossa energia baixa, o envolvimento que a gente sente que não é nosso, sem ter um motivo aparente. Então, esse último parágrafo diz assim: digamos para nós mesmos, eu assumo a minha condição de filho da luz e passo a viver como tal. Minha luz espanta as trevas, minha luz mostra os caminhos que devo percorrer. Minha luz é minha força, minha cura e minha libertação. E quem anda como filho da luz não teme a escuridão. Lembrado? Muito bem. Então, hoje vamos fazer a nossa prece de encerramento e dar início à segunda parte da nossa reunião, que é o passe. E assim, querido Jesus, ao término de mais uma reunião pública, já te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui e agora te agradecemos por tudo que nos foi passado, que pudemos assimilar, pôr em prática em nossas vidas, para que possamos, Senhor, sentirmos sempre amparados pela Tua luz, fazendo com que a nossa luz possa se desenvolver, envolvido no Teu amor, juntamente com a espiritualidade amiga desta casa. Nos sentimos tão acolhidos nesses momentos que aqui passamos, mas te pedimos também que possamos retornar para os nossos lares, levando exatamente toda essa paz que nos sentimos envolvidos nesse instante. Fique conosco, Senhor, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus.